Queridas irmãs, queridos irmãos, bom dia, graça e paz. Convido a cada um de vocês, por favor, a se colocarem de pé e abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13. João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, dos versos 1 a 18. Vamos falar hoje, pela graça de Deus, sobre o alto padrão do Evangelho. O alto padrão do Evangelho. João capítulo 13 diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa, e colocou uma toalha em volta da sua cintura. Depois disso, derramou água numa bacia, e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, tu entenderás. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Respondeu então Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas lave também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo e vocês estão limpos, mas nem todos. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Então digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Obrigado, Senhor, por tua palavra, por tua graça, por tua bondade, por tua fidelidade, por suas misericórdias que são sem fim, elas se renovam, diz as Escrituras, a cada manhã. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra foi lida, e o Senhor, ó Pai, tem nos chamado para vivermos um alto padrão do Evangelho. Nos ajude que por graça e misericórdia possamos viver este Evangelho. O Evangelho que o Senhor orou para que vivêssemos. Sim, vivêssemos à luz da tua palavra. Este Evangelho, ó Deus, para que vivêssemos à luz da tua revelação. Este Evangelho para que vivêssemos como o Senhor viveu. Portanto, nos dê graça e sabedoria nesses dias que antecedem ao arrebatamento da igreja, para vivermos neste alto padrão, Senhor. A deixarmos de perder tempo, ó Deus, com o evangelho que se prega por aí, mas para vivermos de fato e de verdade o evangelho de Jesus Cristo. Nos ajude, Senhor, perdoe os nossos pecados, nos santifique e use a minha vida, e não só a minha vida, mas a vida de todos aqueles e aquelas que estarão pregando a tua palavra nesse dia. Tua palavra diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Quando nós estudamos o Evangelho de João, que é um dentre os 4 evangelhos, do capítulo 1 do Evangelho de João ao capítulo 12, nós vemos Jesus se revelando, iniciando o seu ministério e operando sinais, maravilhas e prodígios. Porque eu sei que você sabe, mas é bom reafirmarmos isso. O nosso Deus, o nosso Cristo, o nosso Jesus,
Ele faz coisas extraordinárias. O nosso Jesus opera sinais, maravilhas e prodígios. Nós acreditamos que os milagres que Ele realizou no passado, Ele realiza no presente. E nós temos visto Jesus operar no nosso meio, com sinais, maravilhas e prodígios. Portanto, eu quero começar essa mensagem dizendo para você que o Deus a quem eu sirvo e que você serve, Ele sabe o que nós estamos passando. E Ele tem poder para mudar nossa história, porque o nosso Jesus tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Portanto, se você entrou aqui nesta manhã com o teu coraçãozinho apertado, eu começo essa mensagem dizendo para você: nada é impossível para Deus. Eu começo dizendo para você, isso não estava no script, mas o Espírito Santo está me ordenando a falar, que você entrou aqui de uma maneira e vai sair daqui de outra maneira. Porque a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, e Ele se faz presente. E quando Ele se faz presente, há sinais, maravilhas e prodígios. Você pode dizer hoje eu saio daqui de posse do meu milagre. Quantos acreditam? Levanta a mão e dê glória a Deus bem forte. Eu acredito. No capítulo 1 ao capítulo 12 do Evangelho de João, Jesus transforma a água em vinho. No capítulo 1 ao capítulo 12 do Evangelho de João, Jesus cura o filho de um oficial. Ele cura o paralítico de Betesda. Ele multiplica pães e peixes e abençoa uma grande multidão. Ele anda por sobre as águas em direção aos discípulos que estavam apavorados, angustiados, em pânico desesperado, cujo barquinho iria afundar naquela noite escura. Ele vem andando por sobre as águas em direção dos discípulos para acalmar a tempestade. Do capítulo 1 ao capítulo 12 do Evangelho de João, Jesus perdoa e resgata a dignidade de uma mulher adúltera. Jesus, no capítulo 1 ao capítulo 12 do Evangelho de João, Ele cura um cego de nascença, que não sabia o que era ver, porque nascera assim. Ele ressuscita o seu amigo Lázaro, que estava morto há 4 dias, dizendo: Lázaro, sai para fora, e ele saiu. Do capítulo 1 ao capítulo 12, Jesus manifesta os seus sinais, suas maravilhas e os seus prodígios, para que todos, não só os seus discípulos, mas para que todas as multidões vissem que Ele é o Deus que tem todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Até aqui tudo maravilhoso. Como é bom, e eu gosto, não sei se você gosta, de ver Jesus operando, Jesus curando, Jesus libertando, Jesus salvando, batizando com o Espírito Santo, curando o canceroso, dando vida ao leproso. Como é bom a gente ver isso. Eu já vi coisas maravilhosas Deus fazer, não só na vida dos outros, mas fazer na minha vida, na vida da minha mãe, na vida do meu pai, na vida da minha família. Eu tenho visto isso. Como é bom a gente ver milagre. Eu quero ver mais. Você quer ver mais? Você quer ver mais? Eu quero ver mais. E está chegando o dia em que vidas entrarão desse lugar debaixo de cadeira de roda e vão sair daqui andando para a glória de Deus. Quantos creem? Levante a mão e dê glória a Deus. Eu creio. Este é o ministério público de Jesus. Só que agora, do capítulo 13 ao capítulo 17, Jesus dá uma guinada. Ele sai do meio da multidão. Ele deixa um pouquinho de lado os seus sinais, seus prodígios, suas maravilhas. E agora ele se reúne com 12 homens. O papo agora com ele, do capítulo 13 ao capítulo 17, é um papo reto, olho no olho com os seus discípulos. É como se Jesus tivesse
fechando as portas do lugar onde eles estavam, e eles estavam aqui, muito provavelmente, num jantar, com a mesa posta, e ele se reúne, se tranca com seus discípulos, e ele então começa a expor o desejo do seu coração para os seus discípulos. Ele expõe qual que era a sua missão e a sua visão que ele tinha como igreja para os seus discípulos. Então agora, Jesus deixa de lado seu ministério público de sinais, maravilhas e prodígios, e ele se fecha com 12 homens. Ele tem um particular com os 12 discípulos. E ele começa então a manifestar, a revelar o âmago do evangelho. É como se Jesus tivesse trancado a porta, guardou a chave da porta e disse: agora o papo é com vocês. Eu vou elevar o padrão do evangelho. Eu vou revelar para vocês qual que é o meu sonho como evangelho. Qual que é minha visão acerca do evangelho. E se vocês viverem isso que eu vou ensinar para vocês, o mundo vai ficar de cabeça para baixo e vai ver, enxergar e reconhecer que verdadeiramente vocês são discípulos de Jesus de Nazaré. Essa conversa que Jesus tem num jantar, numa ceia com seus discípulos, é exatamente a conversa que ele quer ter nesta manhã comigo e com você, discípulos e discípulas de Jesus de Nazaré. Quantos amam a Jesus? Levante a mão bem forte. Então diga para o teu irmão: irmão, eu amo tanto a Jesus. Primeiro ensinamento de Jesus. Eu acho lindo isso, e como Deus ministrou isso ao meu coração nesses dias. A Bíblia diz que de repente no meio do jantar estavam lá os 12 discípulos. Do nada, Jesus se levanta. Os discípulos ficam observando a atitude de Jesus, porque a mesa já estava posta, já tinham servido, preparado toda a mesa, mas Jesus se levanta da mesa, tira a sua capa, e os discípulos observando. Não tem coisas, irmãos, que a gente faz ou que alguém faz que a gente acha esquisito? Não é? Às vezes a gente está no ponto de ônibus, de repente a pessoa falando sozinha, você fala: nossa, que coisa esquisita. Quero ver que vai ser isso. A Bíblia diz que Jesus se levanta do nada, talvez todos estavam rindo, papeando, conversando, e de repente Jesus se levanta, tira a capa, pega uma toalha, amarra na cintura, e alguns de vocês, como eu, diria: será que Jesus está ficando doido? Tirando a roupa, tirando a capa, toalha. Mas de repente Jesus não fica só nisso, ele vai e pega uma bacia. Não sei quem tinha uma bacia lá, mas o fato é que ele pega uma bacia. Pense nos discípulos olhando. Ele enche a bacia de água e todos olhando. O que ele vai fazer? Quando de repente ele pega esta bacia e põe nos pés, no pé de algum discípulo, por exemplo Pedro, ele põe nos pés de Pedro. E a Bíblia diz que ele se ajoelha aos pés de Pedro. E o cabra safado iria negá-lo. Ele se ajoelha aos pés de Pedro, tira a toalha e começa a lavar os pés empoeirados de Pedro. Todo mundo ficou assustado. O que Jesus está fazendo? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, o Filho do homem, aquele que nasceu para ser o Salvador da humanidade, ele se dobra aos pés daquele que iria negá-lo. E não era um pé bonitinho como o do pastor Rogério, que faz cutícula, que passa um esmaltezinho. Não. Ele dá uma lixadinha. Era pé de discípulos empoeirados, machucados, porque eles tinham vindo de Betânia, muitos quilômetros. Então eles vinham caminhando e provavelmente as sandálias roscavam e machucava, entrava bicho, talvez pisasse num coliforme fecal, sei lá, de repente aqueles pés sujos, empoeirados, e Jesus então dobra o seu joelho, porque você há de convir comigo que ele não disse para Pedro: estica a perna para o alto. Ele se agacha, irmãos. Olha que cena impactante. Ele se agacha e pega o pé de Pedro e começa a limpar. Os discípulos
Porque se existe um lugar que tem fofoca é na igreja. Fico imaginando os discípulos dizendo: o que ele está fazendo? Ele está louco. Ele vai ser o homem que vai nos libertar das mãos dos romanos. Ele é o rei da glória, ele é o rei dos reis. Os anjos disseram que ele era o Messias de Israel. Como pode um homem desse dobrar os joelhos e lavar os pés de Pedro? Pior, depois ele vai lavar os pés de Judas Iscariotes. Está lavando do pé, e a Bíblia vai dizer que ele sabia que o diabo tinha entrado em Judas. Mas ele não estava nem aí, ele dobrou os joelhos, pegou o pezão do traidor e começou a lavar os pés de Judas. Sabe o que eu fico pensando, irmãos? Como Judas deve ter se sentido. Pensa no homem que tinha acabado de vender Jesus por 30 moedas de prata. E ali o Senhor da humanidade, o Rei da glória, prostrado, lavando os pés dele com carinho. Que se fosse eu lavava o pé de Judas com um canivete. Mas ele não, lavava com amor. Eu fico imaginando que cada carícia, cada gesto de carinho, lavando com cuidado, tirando as mazelas, tirando a sujeira, limpando. Limpou um, limpou outro. Jesus pensando: ele vai me trair, mas ele não tem ideia do quanto eu amo, quanto eu queria que ele se mantesse fiel, como eu queria que ele fosse um adorador, como que ele queria que ele entrasse nas mansões celestiais comigo. E eu fico imaginando Jesus lavando com carinho e colocando o pé dele com carinho. Você entende o alto padrão do Evangelho? Ninguém faz missões de fato e de verdade se não descer, se não se humilhar. Porque por vezes nós somos uma geração que gostamos de milagres, maravilhas e prodígios, estamos envolvidos nisso e nós queremos, e isso é bom, só que isso não pode ser o âmago do Evangelho. O âmago do Evangelho é bacia, toalha, prostração, humilhação e pregação do Evangelho da graça de Deus e do amor de Deus. E Deus nesses dias está chamando uma igreja que queira usar as armas não carnais, mas espirituais. E a arma que a igreja precisa usar não é arma literal, não é a língua. A arma que a igreja precisa usar é bacia, água, toalha, prostração, graça, misericórdia e amor. Esse é o alto padrão do Evangelho, que Jesus está nos chamando para sermos discipulados, para fazermos a diferença nessa terra. Para um alto padrão do Evangelho, Ele nos chama para um estilo de vida assim, nesse padrão de servos e servas de Jesus, que se humilhem, que saibam pedir perdão, que dá uma outra chance, que caminha juntos, que deixa para lá, vamos adiante. Nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós temos defeitos, todos nós temos, mas o amor de Deus nos lava com o seu sangue aqui nesta manhã. Diga para o teu irmão: Deus está te chamando para um alto padrão do Evangelho. Eu fico maravilhado com as atitudes de Jesus. Porque aqui Jesus não fala nada, Ele só faz. O que Deus quer de nós aqui nesta manhã, queridos, é que a gente dê um upgrade no nosso Evangelho. Nosso Evangelho não pode servir nos cultos de domingo, segunda e quinta, culto dos jovens, culto dos adolescentes. O nosso Evangelho é muito mais com isso. O nosso Evangelho diz respeito à bacia, água, toalha, prostração, humilhação, graça, misericórdia e amor.
Este é o Evangelho de Jesus Cristo. As igrejas hoje estão lotando por conta dos sinais, maravilhas e prodígios. Só que o Evangelho, conforme Jesus, é um padrão elevado, é mais acima. E Deus não nos chamou apenas para ficar curtindo sinais, maravilhas e prodígios e ver milagres, não. Tanto que muitas vezes a gente vem para a igreja dizendo assim: eu vou lá para o culto para receber a minha bênção. Não, eu vou para o culto para receber a minha bênção, mas sobretudo para ser uma bênção. Para ter a minha vida transformada, para ter a minha vida reformada, para ter a minha vida abençoada, mas abençoada para abençoar. Cada culto que nós participamos, nós temos que sair daqui dizendo: será que hoje eu estou mais parecido com Jesus, o Filho do Deus Altíssimo? Quais as lições que podemos aprender com Jesus? O discipulado que podemos aprender de Jesus para vivermos num alto padrão do Evangelho? Quantos aqui querem ter um upgrade em Cristo? Levante as mãos. Que o nosso Evangelho, irmãos, por vezes é muito de oba-oba, de eventos, de congressos, de conferências, eventos, rotina, correria. E o Evangelho tem muito mais a ver com um padrão elevado de se importar com os outros, de se autoanular, de se autoesvaziar para ser cheio do Espírito Santo, para servir. Um alto padrão do Evangelho é um chamado de Jesus para nós a fazermos o que Ele fez. Ele fez sinais, maravilhas e prodígios, mas Ele fez também se humilhar diante de homens pecadores. O Rei das nações, o Rei da glória, o Messias de Israel, Ele se dobra para lavar pé sujo de discípulos, muitos deles que não valiam nada, mas para Jesus tinha muito valor. Você entende o Evangelho de Jesus? Jesus estava ensinando para eles como quem dizia assim: eu vos dei o exemplo. Vocês entenderam o que eu fiz? Ou vocês acharam só esquisito, como o pastor Anderson disse? O que eu fiz, eu não fiz por fazer, e não fiz apenas para que vocês pensem que eu estou numa falsa humildade. Eu fiz como de fato e de verdade, eu fiz de coração, para que vocês aprendam a fazer o mesmo. Quais as lições que podemos aprender com o Mestre Jesus? Sermos discipulados por Ele à luz desse texto, para vivermos num alto padrão do Evangelho. Que a igreja Canaã seja esta igreja do lava-pés. Sabe o que eu fiquei pensando quando eu li isso, irmãos? Desculpa, pastor Rogério, não é hora de falar de política, mas eu vou falar. Fico imaginando, irmãos, os bolsomínios ou os bolsonaristas. Eu já falei isso uma vez, eu gosto de repetir isso. Zé Dirceu sentando aqui, ó. Aí um bolsonarista, eleitor do Bolsonaro, mas que é crente, porque hoje tem muita gente que é bolsonarista antes de crente. E tem crente que era crente, que se converteu em bolsonarista e agora ele é mais Bolsonaro do que crente. E tem lulista também, aqui está cheio de vermelhinho também. Mas que se ele chegasse aqui, você pegasse os pés empoeirados do pecado dele, tirasse os sapatos dele, e como cristão, mesmo sendo bolsonarista, lavasse os pés dele. Você entende como temos que viver um alto padrão do Evangelho? Porque muitos de nós aqui, inclusive eu, diria o seguinte: Deus que me livre. Agora, o Evangelho tem poder de converter um Lula. Tem ou não tem? Tem irmão que não falou. Tem ou não tem? E fazer com que o Lula lave os pés do Bolsonaro. É muita coisa, né, irmão? Agora eu te pergunto, você está dando risada. Eu te pergunto, o Evangelho tem poder para fazer isso? Se nós não cremos nisso, não adianta acreditar em milagres, maravilhas e prodígios. O Evangelho de Deus é poder de Deus para transformar o mais miserável de todos os homens, porque o sangue de Jesus tem poder para fazer isso.
Isso é o Evangelho. É um alto padrão do Evangelho. Primeira lição que nós precisamos aprender com Jesus aqui neste ato, nessa atitude dele. O exercício da humildade. O lugar para ter gente arrogante, soberba, orgulhosa é na igreja. Tem dúvida? Vai lá no estacionamento da igreja. Na hora da saída ou da entrada. Agora estão até se convertendo, né, Getúlio? Agora o povo está se convertendo. Este ensinamento de Jesus cai como uma bomba, um míssil do céu no coração orgulhoso dos seus discípulos. Porque um ficava assim com o outro, Valéria. Quem será que é o maior? De nós, quem é o maior? Será que é você? Não, eu sou maior. Não, Pedro dizia, não, eu sou maior porque eu andei com Jesus por sobre as águas. Alguém de vocês andou por sobre as águas? Não, então, peraí, eu sou maior. O outro diga assim, não, eu sou maior porque eu subi o monte da transfiguração com ele e vi Jesus sendo transfigurado. Eu sou Pedro, eu sou Tiago. Aliás, presta atenção, Pedro diria o seguinte, eu sou o maior porque eu fui o único a dizer, estou disposto a morrer por ti. Porque nessas horas só se conta a vantagem. Não se diz que negou, mas se diz que estava disposto a morrer por ti. João diria assim, não, eu sou o maior, porque eu era o único que reclinava a minha cabeça no peito deles. Algum de vocês aí reclinou a cabeça no peito deles? Não, então eu sou o maior. A briga deles era quem era o maior. Qual que era o melhor líder? Qual era o maior diácono? Qual que era o maior intercessor? Qual que era o maior músico? Qual que era o maior ministro de louvor? A briga deles e a conversa deles é só quem era o maior, quem era o maior, quem era o maior. Aí o rei da glória, o rei dos reis, Senhor dos senhores, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz, tranca a porta, se ajoelha e lava os pés do pior de todos os discípulos, chamado Judas Iscariotes. Se Deus em Jesus se humilhou, quem somos nós para se orgulhar? Presta atenção, se o pastor Rogério tem o dom como Deus usa, se Deus me deu o dom como Deus me usa, se Deus te deu dons e talentos como Deus te deu e te usa, tudo vem dele e tudo é para ele. Glórias sejam dadas a ele, hoje e sempre eternamente. Amém. Eles estavam se achando os maiores, os melhores. Eu fico imaginando eles andando pelas aldeias, pelas cidades, e os discípulos, onde Jesus passava e operava milagre, eles enchiam o peito, dizendo, vocês não foram escolhidos, mas eu fui. Eu sou um dos 12, eu sou da nata, sou da diretoria de Jesus. Aí Jesus disse assim, esse negócio está de ponta cabeça. Porque eu resisto aos orgulhosos, mas dou graça aos humildes de espírito. Eu amo Jesus porque ele disse assim aos seus discípulos, tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Eu vi esses dias um negócio, pastor, já achei muito engraçado, mano. De um pastor falando que tinha um irmão que dava uma dor de cabeça para ele na igreja. E ele orava, e cada vez que ele orava, o irmão dava mais dor de cabeça. Não sei se você conhece alguém atribulado. Mas esse irmão era atribulado. Ele começou a oração dele num período de meses, dizendo, Senhor, move, Senhor. Move, Senhor, trabalha na vida desse homem. Move, Senhor, transforma esse homem. Move, Senhor. Passado alguns meses, ele começou a orar. Senhor, remove. Remove, Senhor. Remove. Ele estava dizendo, Senhor, tira esse homem daqui. Remove. Remove. O homem lá, remove. Começou orando, move. Não resolveu, orou, remove. Remove, Senhor. Aí não resolveu, ele começou a orar. Promove, Senhor.
Promove, Senhor. Promove, Senhor. Começou com move, remove, promove, porque não aguentava mais o homem. Porque tem gente que é assim, orgulhosa, soberba, arrogante, sempre dado conta. E Deus está dizendo: até quando você acha que vai continuar achando que é evangélico, vivendo nesse padrão de evangelho, seu evangelho? O evangelho que eu preguei, que eu ensinei, é o evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Jesus teve uma atitude de se humilhar, porque a comunidade de fé, o povo de Deus é um povo humilde. Pergunta para o teu irmão: você é humilde, irmão? Se ele responder que é, já não é. Diz que um homem, né, pastor Pedro? Diz que um homem disse assim certa vez: irmãos, perguntaram para vários irmãos, qual que é a tua virtude? Ele disse assim: a minha virtude é não falar mal de ninguém. A sua virtude? A minha virtude é que eu amo a todos. Sua virtude? Um bom pai. Sua virtude? Uma boa mulher. Qual que é a sua virtude? A minha virtude, inclusive escrevi uma enciclopédia sobre a minha humildade. Escrevi 12 livros, uma enciclopédia só sobre a minha humildade. Eita glória! A Bíblia Sagrada vai dizer: bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Sabe quem Deus vai abençoar nesses dias? Sabe quem Deus vê como apto para prosperar nesses dias? Porque vai descer prosperidade de Deus sobre a terra para você abençoar a obra de Deus. Mas presta atenção: Deus vai abençoar a gente humilde e simples de coração. Para que lá na frente não diga: foi com a minha força, foi com a minha inteligência, foi com a minha sabedoria, foi com o meu correr atrás que Deus me abençoou. Não, vai ser debaixo da bênção de Deus, pelos méritos de Deus e para a glória de Deus. Queridos, com este gesto, com esta atitude, Jesus nos ensina que privilégios, posições, cargos, dons, talentos não implicam em orgulho, mas em humildade. O pastor Enéas Tonini, saudosa memória, morreu com quase 100 anos de idade, se eu não me engano. 102 anos? Pense no homem de Deus, foi meu professor de geografia bíblica. Ele disse assim, que quando ele entrar no céu, ele quer receber um diploma de servo inútil. Já pensou, irmão? Nós estamos falando de um homem de 102 anos, cheio do Espírito Santo, que escreveu aquele hino: ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Onde veio um derramamento do Espírito na convenção batista, onde o Espírito Santo moveu com a glória dele sobre esse povo. Foi o pastor Enéas Tonini que fez. Um homem de Deus, um pregador da palavra, que constituiu muitas igrejas. Ele tem o desejo de entrar no céu e receber da parte de Deus o diploma de servo inútil. Sabe por que ele disse isso? Porque ele reconheceu que por ele mesmo ele nada fazia. E tudo que ele fez não foi obra dele, mas foi obra de Deus. E se tirasse Deus da vida dele, e se tirasse a presença de Deus da vida dele, e se tirasse o poder do Espírito sobre a vida dele, ele não conseguia dar um passo adiante na obra de Deus. Irmãos, é tudo Deus. É tudo Deus. Você vai dizer: não, pastor, eu me garanto também. Garante? E se Deus tirar o teu ar da agora que você está respirando, o que você vai fazer? Posso te dizer o que você vai fazer? Isso não é nada, irmão. Eu não sou nada, irmã. Nada. Eu estou como pastor aqui hoje, mas se Deus me aprovar ou reprovar amanhã, Deus me tira e põe outro, porque a obra é dele. Nós somos dele, a nossa vida é dele, o nosso respirar é dele, o nosso olhar é dele, o nosso ouvir é dele, tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele e tudo é para ele. Humildade, queridos. Que Deus nos batize com humildade aqui.
Porque quanto mais orgulhosos fomos, mais parecidos com o diabo nós somos. Mas quanto mais humildes nós somos, mais parecidos com Jesus nós somos. E tem problemas que a gente se mete, irmãos, que não é o diabo da nossa soberba. E às vezes Deus alertou dizendo, não vai, não faça, e você é teimoso e foi e fez, e agora está aqui orando para Deus repreender o diabo, e Deus está dizendo, eu vou orar, meu filho vai orar por você, mas para repreender a soberba. Você conhece alguém cabeça dura? Olha para o lado, não é esse, mas você conhece alguém? Irmãos, eu já fiz cada nhaca na minha vida, que eu sabia que Deus não estava, mas fiz. E aí, caí de joelhos na presença de Deus pedindo perdão. O nosso Jesus sabia de tudo. Sabia quem era, sabia de onde tinha vindo, para onde estava indo, sabia que era o Pai, que era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Filho único do Pai eterno. Ele sabia que Ele era a segunda pessoa da Trindade, o adorado. Ele sabia que o Pai tudo confiara em suas mãos e que era o soberano do universo. Contudo, a sua majestade não o levou à autoexaltação, mas a sua majestade o levou a uma humilhação profunda. Nós não somos nada, irmãos. Vamos descer do pedestal. Deus, Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Uma das coisas mais horríveis é conversar com gente soberba. Uma das coisas mais tristes é andar com gente que se autoexalta, que tem a primeira e a última palavra. Como é triste, irmãos. Como é triste. O nosso Jesus, Ele sendo rico, fez-se pobre, a Bíblia diz. Sendo rei, fez-se servo. Sendo Deus, fez-se homem. Sendo soberano do universo, tirou sua capa, cingiu-se de uma toalha e lavou os pés de todos os discípulos. Estou tentando lembrar uma frase que diz, se eu não vivo para servir, não sirvo para viver, é isso? É isso aí. Eu não sei se você sabe, mas era costume que antes de se assentarem à mesa, na comunidade judaica, as pessoas lavassem os seus pés. Eles não podiam se assentar à mesa sem lavar os seus pés. Os discípulos tinham caminhado de Betânia, uma caminhada muito longa, até Jerusalém, e os discípulos estavam com os seus pés sujos, enlameados, empoeirados, e eles não podiam se assentar à mesa antes de lavar os pés. Estavam todos à mesa com os pés sujos. Vocês se esqueceram? Ou se eram franceses? Não sei. Diz que francês toma banho de tempo em tempo. E eu não sei se você sabe que esse serviço de lavar os pés era o serviço feito pelo menor de todos os escravos. Mas sabe o mais inútil dos escravos? O menos do só menos, o auxiliar, o terceiro auxiliar, do segundo auxiliar, do primeiro auxiliar, do auxiliar, da faxina. Era ele, o mais humilde, que vinha e tinha a responsabilidade de lavar os pés. O escravo dos escravos lavava os pés dos que visitavam a casa. Ninguém fez isso, e Jesus esperou um pouco para ver se os discípulos faziam isso. Se Jesus tivesse esperado, ele estava esperando até agora. Porque ninguém ali tinha humildade para pegar uma bacia, uma toalha e lavar os pés dos outros discípulos, porque todos se achavam bam. E aí então Jesus, observando que eles não tomaram atitude, ele se levantou. Acho lindo isso, irmãos. Eu fico tentando visualizar, pastor Rogério,
se Jesus estivesse aqui encarnado, ele diria: Emanuel, dá os avisos. Pastor Pedro, tira os dízimos. E Jesus começou. Agora vai começar a mensagem. Jesus, por favor, pode pregar. Aí Jesus está aqui pregando. Abre a Bíblia em João capítulo 13. Beleza. Aí Jesus desce. Começa lá pela Mirna. Lava os pés da Mirna e a igreja. O que ele está fazendo? Não vai pregar? Não, minha pregação é essa. Se humilhar, amar, perdoar, abraçar, dar uma chance, começar a lavar os pés, passar os pés. Mas que Jesus, eu fico imaginando você dizendo: Ele é o Rei da Glória, o Senhor diz que ele está ficando doido, interna Jesus. Não é interna Jesus, é o Evangelho, no alto padrão, que Jesus convida a mim e a você a praticarmos para a glória dEle mesmo. Ô irmão, irmã, em nome de Jesus, que eu e você possamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo, a nos dizer: o que eu tenho para esta igreja é uma igreja de gente que se parece, que tem o coração, que ama como Jesus amou, gente parecida com Jesus de Nazaré, que desce, que se humilha e lava os pés. Sabe o que os irmãos que estão fazendo, indo? Ontem tinha um grupo aqui de irmãos da nossa igreja que foi pregar o Evangelho na Fundação Casa. Sabe o que eles estão fazendo? Lavando os pés. Ontem a festa que teve aqui ontem, de confraternização, de abraço, de darmos risada juntos. Sabe o que é isso? É lavarmos os pés. Ou então um grupo que sai para levar marmiteques, encontra gente de todo tipo, e gente desviada, gente que tem 2, 3 faculdades, filho de pastor, desviados, como mendigo. Que eles vão lá, abraçam, dão uma marmita quentinha, um arroz, feijão. A gente não dá sopão não, é arroz, feijão, bife de primeira, comida boa, deliciosa. E eles são acolhidos e abençoados. E muitos deles estão fedendo xixi, fezes, cheio de micróbios. E eu fico imaginando que se Jesus estivesse ali, Jesus faria exatamente isso. Me lembro de uma vez que entrou um senhor embriagado aqui, pastor Rogério. E eu vi que ele estava causando a casão daqui. Os irmãos tentaram, eu desci. Mas desci e cheguei nele e falei assim. E ele dizia toda hora assim: eu curto esse pastor. Só que eu nem sei quem é, acho que estava bêbado, por isso que curte. Aí eu desci, abracei ele e disse assim: você curte quem? Eu falei: eu curto você. Então eu vou te pedir um favor, você me curte mesmo? Você vai me dar uma prova que você me curte. Vai ficar quieto o culto todo. Mas eu curto você. Eu sei que você curte eu, meu filho, mas você vai ficar quieto o culto todo. Tá bom. Aí dei um abraço, dei um beijo nele e disse assim: você é amado por esta igreja. Ele veio, aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Irmãos, nós não precisamos de muito, irmãos. Nós precisamos apenas fazer o que Jesus fez. Precisamos só fazer o que Jesus fez. O resto é com Ele. Nós vamos ver nesses dias sinais, maravilhas e prodígios. Mas nós não podemos nos esquecer e nos encantar com sinais, maravilhas e prodígios. Mas nós precisamos renovar nossa aliança e sermos homens e mulheres parecidos com Jesus de Nazaré. O escritor de Provérbios, no capítulo 18, verso 12, ele diz: antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra, vai a humildade. Quem quer experimentar da honra de Deus aí? Só tem um caminho: humildade. O mesmo escritor, sábio Salomão, no capítulo 15, verso 33, no seu livro de Provérbios, ele diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Provérbios capítulo 11, verso 2, ele diz: com os humildes está a sabedoria. Provérbios capítulo 22, verso 4 diz: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. 1 de Pedro capítulo 5, verso 6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo
Ele vos exalte. Quem quer ser cheio de humildade, levanta a mão e dê um glória a Deus bem forte. Segunda lição que nós vamos aprender, eu só vou citá-las e já vou orar. Precisamos pedir a Deus que haja uma desconstrução de todo tipo de preconceitos no nosso meio. Eu me lembro de uma vez que Deus me corrigiu fortemente, pesado. Sabe quando o Espírito de Deus vem com os dois pés no meu peito, assim, pá! Foi um encontro de uma formatura que nós tivemos aqui do Betel brasileiro. E um rapaz que trabalha com gente da industrial ali. Trabalha com travestis. E ele então estava evangelizando e chamou todos os travestis para participar do culto da Canaã. Irmãos, pensa numa comunidade de travesti. Quando eu cheguei, cumprimentei os irmãos, Pai do Senhor, quando eu olhei, falei, o sangue de Jesus tem poder. Aí o Espírito de Deus disse para mim assim, vai lá. E abrace um por um. E diga que eu amo cada um deles. E você também. Travesti, homossexual, tem quem está aqui sim. E aqui Deus vai transformar, Deus vai renovar, Deus vai abençoar, vai fazer uma nova criatura e o nome do Senhor será glorificado. Aqui é o lugar deles. Aqui é o lugar dos moribundos. Aqui é o lugar de gente que não vale nada. Gente que traiu a esposa, que traiu o marido, gente que roubou, matou, se prostituiu. Aqui é o lugar. Porque é nesse lugar que ele vai encontrar homens e mulheres com bacia na mão para lavar os pés deles e eles vão ser empaquetados pelo poder do amor de Deus. É aqui. É aqui. Os bolsonaristas têm preconceito com os da esquerda. Os da esquerda, e antes de tudo, nós somos evangélicos. Foi triste essas últimas eleições, irmãos, foi triste. De ver crentes se degladiando e Jesus olhando e dizendo assim, entra em João capítulo 13, fecha a porta bolsonaristas e lulistas, que antes de serem bolsonaristas e lulistas, são crentes, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Fecha a porta. Os da esquerda pegam a bacia, os da direita pegam a bacia e lavem os pés uns dos outros, porque vocês precisam ser parecidos com Jesus de Nazaré. Jesus podia fazer acepção, ou podia ter um preconceito com Tomé, porque Tomé era incrédulo. E não, ele não teve, ele lavou o pé de Tomé. Ele podia ter preconceito com Pedro, que o negara, mas ele olhou para o pezinho de Pedro, mal cheiroso, e lavou o pé dele. Com a mesma graça que lavou de Tomé, que lavou de Natanael, que lavou de Bartolomeu, a mesma graça que lavou do ladrão, que era o coletor de impostos, o Mateus, e lavou. Quando chega em Judas Iscariote, ele fala, não, agora vai ser com arnica. Vai ser com ácido, eu vou lavar com ácido. Não, com a mesma graça, com o mesmo amor. Porque com Jesus nós não podemos ser preconceituosos. Eu louvo a Deus com o pastor Rogério, quando muitas vezes entra aqui, o pastor Rogério está nas lives, tem um padre participando aqui, eu fico imaginando o padre caindo da cadeira, pá! Mas participa. E você nunca disse assim, não, padre não pode participar, é só crente, sobretudo crente da Canaã. Tem gente que participa do culto, até lembrei dos irmãos, porque homens para um lado, meninas para o outro, fez Congregação Cristã do Brasil. Será que o Lucas está fazendo a Congregação Cristã do Brasil aqui? Mas entram irmãs aqui com véu e cultuam a Deus aqui. Porque este lugar chama-se Igreja Evangélica Canaã Lava Pés. Oh Jesus amado. E quando Jesus lava os pés de Judas, a Bíblia diz que Jesus sabia que o diabo tinha entrado nele. Só que é o seguinte, Jesus sabia que o diabo entrou nele, mas em Jesus quem habitava nele era o Pai. Era o Espírito Santo.
Terceira lição, guarda no teu coração. Eu lembro de um hino que diz: eu quero dar amor, eu quero amar sem limites, sem preconceitos. Quero amar a quem soluça em meio à dor. Eu quero dar amor. Lindo isso, né, irmãos? Amar sem preconceitos. Terceira lição, nós precisamos trilhar o caminho da pureza e da santidade. O que Jesus estava ensinando para os discípulos dele é que na caminhada, por vezes a gente vai sujar o pé. Mas aí Jesus entra na caminhada e fala assim: dá o pezinho aqui, que às vezes você está pisando em algum lugar, Pedrinho, que não está me agradando, mas eu vou lavar o teu pé. Você, Judas, você é um caba safado, Judas. Você me traiu, você está no caminho errado, mas eu vou lavar o teu pé. Você precisa ser santo, você precisa se purificar. Deus está chamando a nossa igreja para um upgrade na santidade. Por vezes nós pisamos em alguns lugares que não podemos pisar. Por vezes as nossas vestes, sobretudo de quem sobe no altar, precisam passar pelo crivo da santidade de Deus, da pureza de Deus. Porque quem é o Senhor desta igreja não é o pastor Rogério, e nem eu. O pastor dessa igreja é Jesus. Foi Ele quem disse: sede santos, porque eu sou santo. E mais, foi Josué que disse ao povo, por ordem de Deus: santificai-vos hoje, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vós. Agora santificai-vos, tirai de vós toda a impureza, toda a imundícia, para que minha glória venha com mais veemência sobre esse lugar. Porque eu tenho promessa de salvar a tua casa, de salvar os teus, e eu vou fazer esta obra, eu vou salvar essa cidade, mas eu vou salvar através de uma igreja santa, que lava os seus pés na bacia do Espírito Santo de Deus. Diga para o teu irmão: Deus exige de nós pureza. Quarta lição, queridos, do discipulado de Jesus: ele demonstra o seu cuidado e o seu amor. O versículo 1 diz assim: e tendo-os amado, amou-os até o fim. E saiba você que ele amou Judas Iscariotes até o fim. Senão ele não teria lavado os pés de Judas Iscariotes. Eu gosto muito, e eu termino aqui falando sobre isso, de uma mulher que passou pela história. Não concordo com a teologia dela, mas eu concordo com as atitudes dela. O nome dela é Madre Teresa de Calcutá. Uma mulher que lá na Índia, em Bobaim, ela ia pelos cantos de toda a cidade e recolhia os moribundos, os leprosos, os sujos, onde esses eram os párias da sociedade. Ela olhava para esses e abraçava, acolhia. Ela não tinha medo de se grudar com a meleca dos leprosos, ela abraçava. Ela trazia para o peito. E diz a história que muitos desses leprosos ela levava no braço, para um abrigo que ela conseguiu. E colocava ali todos os moribundos para serem tratados. E uma vez perguntaram para ela: por que você faz isso que você faz? Qual que é a razão? Você não precisa disso. E ela disse assim: eu faço o que faço, porque pode ser que Jesus esteja disfarçado de um mendigo, de um leproso, para exigir de mim o meu amor. Pensou, irmãos? Que coisa linda. Sabe o que é isso, irmão? É Mateus 25. Quando estava preso, foste me visitar. Quando eu estava com doente, foste me orar. Quando estava nu, me deste do que vestir. É Mateus 25 isso. É o Evangelho isso. E nós estamos falando com uma mulher que de fato e de verdade não conhecia a Jesus Cristo como a gente conhece. E ela concluiu uma segunda frase dizendo assim: queridos, preste atenção. Deus é amor, ela disse. A falta de amor é a maior de todas as pobrezas. Não é o quanto fazemos, mas o quanto de amor colocamos naquilo que fazemos, é o que vale. Não é o quanto damos, mas é o quanto de amor colocamos no dar, quando fazemos. Porque a falta de amor é a maior de todas as pobrezas.
Que Deus me ajude. Que Deus nos ajude a sermos uma igreja pentecostal, que crê em sinais, maravilhas, prodígios, sim, mas mais do que isso, que Deus nos ajude, irmãos, a sermos a igreja evangélica Canaã, pentecostal, lugar da vitória, mas que se move em amor, por crentes, homens e mulheres, que carregam bacias nas mãos, prontas para lavar os pés, seja lá de quem for. Eu ia falar uma coisa muito forte aqui, mas não quero escandalizar. Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais. As armas da nossa guerra não são carnais. Você não precisa fazer assim, ó, para mostrar que é crente. Mas as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo os conselhos e toda a soberba e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Que Paulo está dizendo é o seguinte, que a nossa arma é diferente da arma do mundo. Se lá fora te traíram, você vai lá e perdoa. Se aqui falaram mal de você, vai lá e perdoa. Nossa arma é diferente, nós não seguimos a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Não, se o irmão te deu um murro no nariz, vai lá e deu um murro no nariz, os dois ficam sem nariz. Se alguém furou no teu olho, vai lá e fura o olho dele, e os dois ficam cegos. Não. Lhe digo mais, se o teu irmão roubar-lhe a capa, dele também a túnica. Se o teu irmão te obrigar a andar 1 quilômetro, ande 2 quilômetros. Conosco o padrão é mais elevado. Pastor, meu marido me traiu. Pois bem, você não tem outra opção a não ser o alto padrão do Evangelho, perdoe. Pastor, me roubaram na sociedade. Você não tem outra opção, a não ser que você queira viver o teu evangelho, mas que quiser viver o evangelho no alto padrão de Cristo, é bacia, é toalha e lavar os pés daquele que roubou você na tua empresa. Pesado, né, irmãos? Mas é o alto padrão do evangelho. Não dá nem para dar glória, né? Eu te entendo. Mas esse é o alto padrão do evangelho. Nós precisamos ser crente de fato e de verdade, como Jesus quer. Que Deus nos ajude, queridos. Que Deus nos ajude, queridas, a sermos homens e mulheres assim, que a igreja Canaã seja conhecida como a igreja da bacia, da toalha e do lavar dos pés. Amém.